Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Intercâmbio. A gente está muito contente aqui, vamos ter um episódio especial hoje, mais especial ainda porque nós estamos fazendo 5 anos de podcast, tá? Começou em 2020, fevereiro de 2020, agora, início de 2025, estamos completando 5 anos de vocês aqui acompanhando a gente, as histórias que a gente traz por aqui, para ajudar você a se planejar no intercâmbio, a se inspirar e procurar uma aventura lá fora. E o episódio de hoje é especial também porque é um pouco diferente. A gente não está trazendo hoje exatamente uma experiência de alguém que fez intercâmbio fora, né, de um estudante, de um colega de vocês, como a gente normalmente faz, mas a gente vai trazer muitas informações interessantes, principalmente para quem está pensando em estudar na França, seja para fazer um intercâmbio, né, tradicional, aquele que você faz no meio da graduação, que você vai lá para o país estrangeiro, né, durante o seu curso e volta, ou mesmo para quem está pensando em fazer uma segunda graduação, um curso inteiro lá fora, também é possível, né, tem oportunidade para isso, ou fazer uma pós-graduação, um mestrado. E quem vai explicar como que você pode fazer isso aqui é o nosso convidado de hoje, o Felipe Ramos. O Felipe, ele está falando com a gente direto de São Paulo, lá do Campus France. Ele é o representante aqui, o responsável pelo escritório lá em São Paulo do Campus France Brasil. A gente já vai explicar o que é o Campus France Brasil. Antes de tudo, quero dar as boas-vindas aqui para o Felipe. Felipe, seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Muito obrigado, Carlito. Para mim é um prazer estar aqui com você, compartilhar com o pessoal aí as oportunidades de estudo da França. Acho que, como você já bem falou, né, sobre o Campus France Brasil, que é a agência oficial do governo francês de promoção aos estudos superiores na França. Então, a gente é meio a ponte dos estudantes brasileiros que estão aqui com as universidades francesas. A gente conversa um pouquinho mais das possibilidades de alguém que tem desejo de estudar fora, como colocar esse sonho em realidade. Legal. Então, o Felipe já colocou um pouquinho do que é o Campus France Brasil, então, só para reforçar, vários países têm agências voltadas para a educação, voltadas para promover o estudo superior nos seus países, né? Para levar estudantes estrangeiros para lá. Tem vários países que têm agências especializadas em fazer isso. Estados Unidos tem, Canadá tem, por exemplo, e a França também tem. E essa organização, né, que é uma agência do governo francês, se chama Campus France, que tem escritórios em vários países, inclusive no Brasil. No Brasil tem 4 escritórios, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Isso, a gente está né? em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A gente vai se distribuindo conforme a circunscrição dos consulados, mas a gente está sempre à disposição para atender os estudantes interessados em qualquer parte do Brasil aí. E o Campus France está presente em mais de 120 países. Aqui no Brasil, a gente é um serviço da Embaixada da França no Brasil, e a gente está sob a cotutela tanto do Ministério da Educação na França quanto do Ministério de Relações Exteriores. Então, a gente é uma agência governamental, como você bem colocou. E o escritório de São Paulo, onde o Felipe trabalha, é o que tem jurisdição aqui sobre a região sul, né? São Paulo é região sul, estados da região sul e Mato Grosso do Sul também. Então, quem está aqui em Florianópolis, quem é estudante da UDESC, por exemplo, é com o Felipe que você tem que falar para realizar o seu sonho aí de estudar na França. Mas, o Felipe, vamos conversar então, começar a explicar o tipo de apoio que vocês dão ao estudante que quer estudar na França, né? Aqui na UDESC, a UDESC tem a Universidade do Estado de Santa Catarina, né, de onde a gente está falando. Existem vários programas de intercâmbio aqui para os alunos, inclusive com bolsa, né? E a universidade tem convênio com várias universidades ao redor do mundo, acho mais de 150 universidades, e algumas na França, eu acho que tem em torno de 10, alguma coisa assim, de universidades que têm convênio na França, né? Que são convênios bilaterais, né? São convênios entre a UDESC e essas universidades especificamente. Como é que o Campus France entra nesse tipo de programa, né, de intercâmbio? Como é que o Campus France auxilia o estudante nesse caso? Perfeito. Acho que antes de falar de como a gente auxilia o estudante, a gente também está aqui para auxiliar as universidades, que a gente sabe que esse contato do setor de internacionalização da universidade brasileira com as universidades francesas, às vezes não é tão fácil achar o contato certo da universidade. A gente tem uma ajuda de cooperação universitária que pode ajudar nessa ponte para que a universidade fortaleça, estabeleça cada vez mais acordos.
mas uma vez que o acordo já está estabelecido, agora depende dos estudantes se prepararem, considerar, tendo em vista que a UDESC tem acordos para diversos países, porque a França em específico. Então, no nosso site a gente compartilha muita informação sobre direitos e benefícios de estudar na França, as características, sobre o ensino superior lá, falar um pouco das diferenças. E a gente ajuda os estudantes a entender um pouco disso, a planejar o projeto de estudos, entender qual que é a melhor universidade, como que funciona lá com mais detalhes. E a gente vai aparecer, o estudante se candidata internamente com a Universidade Brasileira, e a gente vai aparecer de forma mais explícita, assim, na parte pré-consular de solicitação do visto de estudante. Então, independente se ele se candidatou internamente com a Universidade Brasileira, ele tem que enviar depois a carta de aceite para a gente fazer uma avaliação pedagógica e o estudante ir até o consulado solicitar o visto de estudos. Certo, então só para explicar, quer dizer, tem o processo tradicional, né, para fazer o intercâmbio, né, a UDESC tem os seus editais, as suas inscrições ali internas, você faz lá, você escolhe a universidade onde você quer, se candidata, uma vez que a universidade aceita, né, tem um documento que a universidade envia para a UDESC que chama carta de aceite. Você tendo essa carta de aceite na mão, você vai ter que ir atrás do visto, né, você precisa de um visto específico de estudante, então você vai ter que ir para São Paulo para tirar esse visto, e lá em São Paulo tem o consulado, né, e tem o Campus France que vai te ajudar nisso, né, quer dizer, o Campus France vai ajudar, então, inclusive nessa parte do visto, então, nessa parte burocrática. Isso, exato. Inclusive, a parte pré-consular, para os estudantes que estão admitidos para um programa de intercâmbio, ela é 100% online. Então, antes de vir para São Paulo, o estudante manda online mesmo na plataforma que a gente trabalha, que se chama Etudes en France, não precisa decorar, depois só entrar em contato com a gente para tirar os nomes e detalhes. Manda para a gente a carta de aceite, o passaporte, conta se vai receber ou não bolsa, conta um pouco dos detalhes do programa, a gente faz essa avaliação pedagógica e fala, ok, está pronto para ir para o consulado agora, para a pessoa não chegar aqui sem nada e já vir planejar com uma data de visita no consulado, para que seja um processo bem fluido de fato. Dá uma segurança maior para o estudante, né? Porque o intercâmbio é sempre, normalmente é uma experiência nova, né? Eu acho que a gente tem entrevistado muita gente aqui no podcast, em geral são pessoas que até não saíram do país, né? Na maioria dos casos, e pessoas jovens, né? Em geral, e dá uma insegurança mesmo, né? Você vai ficar, pela primeira vez, vai ficar um tempo lá, longe da família, né? E longe mesmo, assim, sem poder voltar, né? Isso gera muita insegurança. Esse suporte aí do Campus France também facilita o caminho do aluno, né? Dá uma segurança maior para ele viajar, né? Com certeza, a gente tenta assim, responder o mais rápido possível, que a gente sabe desse nervosismo de fato. Então, já adiantando, qualquer estudante que tem interesse, tem alguma dúvida, tá com ansiedade, está com alguma questão em relação ao processo de intercâmbio de visto, pode escrever para a gente, pode inclusive marcar uma sessão de orientação gratuita virtual com a gente explicar com mais detalhes o passo a passo, próximos passos, o que fazer a partir daí. Agora, assim, só para ficar claro, vocês dão toda a orientação, mas, por exemplo, o procedimento de visto, ele continua fazendo no consulado, né? Não é, ou Isso. é tudo com vocês? Isso, o visto em si ele vai tirar com o consulado, mas ele faz uma etapa pré-consular com a gente antes, para a gente fazer essa avaliação pedagógica, inclusive que um dos documentos que o consulado vai pedir na hora de emitir o visto de estudante, você fez a parte pré-consular com o Campus France, aí a pessoa tem que levar esse documento também para o consulado. Legal. A gente vai falar daqui a pouco também sobre outras formas de estudar na França que não são esse intercâmbio tradicional, né, que a gente está acostumado. Mas antes disso, Felipe, eu queria te perguntar o seguinte: a primeira coisa que normalmente o estudante procura decidir, né, quando vai fazer intercâmbio, normalmente é o país, né? Às vezes já tem alguma coisa em vista, alguma universidade específica, e tal, mas em geral ele começa a escolher o país, depois, dentro do país, escolhe qual é a melhor universidade e tal. Por que a França? Assim, eu queria que você apresentasse uns argumentos aqui para os nossos alunos, assim, qual é o diferencial, ou qual é o atrativo que a França pode ter para o estudante de graduação, por exemplo. Legal. Bom, acho que o primeiro atrativo assim, para o estudante da UDESC é olhar as universidades que têm acordos para eles terem mais oportunidades de fato. Né? Então, a UDESC já tem vários acordos com as universidades francesas, isso facilita um pouco o processo. Mas porque a França, de fato, a França é um país que investe muito em ensino e pesquisa, então lá eles vão encontrar ótimas universidades em várias áreas de estudo. São universidades que estão sempre muito bem
ranqueadas nos rankings mundiais, QS, Xangai, e várias áreas de estudo. Então, eu gosto sempre de quebrar o preconceito que às vezes as pessoas têm, a França é só para a área artística, arquitetura, não, você vai ter universidade de ponta em diversas áreas, inclusive, a título de curiosidade, tem um ranking que a Financial Times faz na área dos melhores mestrados, na área de finanças, economia e gestão. No top 10, 5 são franceses da última lista que saiu. Então, eu estudei engenharia na França também, então você vai encontrar universidades muito boas lá. Isso em relação ao ensino, estrutura de ponta, laboratórios, e para o estudante de fato ali que está considerando a França, o governo francês também oferece alguns subsídios interessantes que nem todo o país tem. Então, por exemplo, tem a CAF, que é um organismo de ajuda social para reembolsar parte dos gastos com moradia. Então, isso acaba sendo interessante, que o estudante que está ali pagando um aluguel, a gente sabe que gastar em euro já é mais complicado para quem está aqui no Brasil, mas tem essa CAF que todo estudante que está residindo na França pode solicitar para reembolsar parte dos gastos de aluguel. Tem a Sécurité Sociale, que é o sistema de saúde e seguridade social francês, que é para a pessoa não pagar nada em relação a gastos com médico, consultas. Isso acaba ajudando bastante, a gente não quer pensar que algo de ruim vai acontecer com a gente, mas é importante saber que a gente pode se consultar, não vai voltar com uma dívida aqui para o Brasil se acontecer alguma coisa. Eu, por exemplo, também já posso contar uma experiência pessoal. Eu, infelizmente, tive um descolamento de retina quando eu estava estudando na França, precisei operar, mas tá tudo bem, assim, só deixei a família desesperada um pouquinho, e lá fui operado, eu não precisei pagar nada pro governo, dar isso muito bem atendido. Então, isso acaba ajudando bastante, passe estudantil, né, que nem aqui a gente tem meia passagem, mas lá também tem as passagens mais reduzidas para estudantes, e até mesmo entre cidades, ou entre outros países da Europa, assim, às vezes você vai ter alguns benefícios em questão sobre, de acordo com a idade, sobre o fato da pessoa ser estudante ou não, isso acaba atraindo bastante. Sem contar que é um país muito bacana para passear, né? Eu conheço Paris, assim, não conheço o resto da França, não conheço, mas assim, só Paris, só para você caminhar um pouco por Paris ali já vale a ida, né? Eu acho que qualquer pessoa que já foi lá vai concordar com isso, né? E você estava falando das áreas, né, de estudo na França, e de fato a França, a gente vê até pela experiência dos alunos aqui que têm ido para lá, né, tem excelentes escolas, por exemplo, na área de negócios, né, várias aqui que têm convênio com a UDESC, tem uma tradição na área de engenharia também muito forte, né, a gente basta pensar que as empresas de engenharia aeroespacial, por exemplo, da Europa, estão concentradas ali na França, você tem a Airbus ali em Toulouse, né, tem grandes empresas de engenharia, então a França ela tem essa fama de centro cultural do mundo, mas é mais que isso, né? Um centro científico também, de engenharia, de negócio também. Tem o coisas segundo muito... maior PIB da Europa também. Então, né? E é um país também que fica ali no centro da Europa, né? Você pode também... A própria França já é um lugar, assim, é um país bastante grande, tem bastante coisa para conhecer, mas dali você pode também para outros países ali da Europa, né? Sempre é uma experiência legal, né? Quando nos intervalos ali, ou quando você termina o intercâmbio, dá uma... conhecer, né, outras culturas, outros lugares por ali, né? Sim, de fato. E me diz uma coisa, uma preocupação que as pessoas sempre têm, legal, eu quero estudar na França, eu preciso ser fluente em francês? Não necessariamente, acho que depende muito da área que a pessoa está pensando em estudar, mas a França, para se tornar competitiva também com outros países, tem oferecido cada vez mais formações em inglês. Então, no site do Campus França, a gente tem catálogo de curso de graduação, pós-graduação, a gente tem um catálogo específico de cursos ministrados em inglês. A última vez que eu dei uma olhada, tinha mais de 1.700 cursos ali referenciados que são ministrados ou totalmente ou parcialmente em inglês, e cursos principalmente na área de tecnologia, negócios, economia, engenharia. Agora, na área da saúde, eu já falo para a pessoa, é bom estudar francês, assim, que acho que você vai ter mais oportunidades ali, mas essas outras áreas, acho que eles vão encontrar oportunidades bem interessantes em inglês. De toda maneira, como é a França, até para ambientação cultural, para aproveitar mais a experiência, sempre recomendo. Se você tem tempo, assim, se você decidiu que é a França mesmo que você quer, começa a estudar francês, que você vai aproveitar mais a experiência, você vai ter uma gama também maior de cursos para escolher e decidir.
Na verdade, isso vale para qualquer país, né? É sempre bom você ter, mesmo que você vai estudar inglês, né? Você ter uma base, pelo menos, do idioma local, porque isso enriquece muito a tua experiência, né? Experiência. Você consegue, né? Mesmo que você não vá usar a língua para estudar, mas no teu dia a dia ali você vai conseguir interagir melhor com as pessoas, né? Exato. Nesse sentido, né? E mas é importante observar também, porque dependendo da universidade para onde você vai, pode ter uma exigência de proficiência, né? Uhum, exato. Cada universidade tem a sua autonomia para definir o nível linguístico exigido, né? Então, se a pessoa está considerando se candidatar para um edital interno da faculdade, sempre olha os últimos editais para ver qual foi o pré-requisito linguístico, ou até mesmo de desempenho acadêmico, né? Que geralmente é avaliado em conta. Ou se está fazendo a candidatura individual, assim, direto com a universidade, ela também tem os pré-requisitos dela em relação não só à proficiência, mas outros critérios importantes. Em geral, assim, as universidades pedem um nível B2 de proficiência de acordo com o quadro comum europeu. Assim, se o curso é ministrado em francês, um B2 no francês, que seria um intermediário avançado, a pessoa conseguir fazer uma prova, apresentar um trabalho e tudo mais. E se o curso for ministrado em inglês, atestado por um teste, um exame de proficiência em inglês. Na verdade, é o nível que a própria UDESC pede para os alunos que fazem intercâmbio, né? É um padrão, assim, você tem que ter o B2 no idioma em que você vai assistir às aulas, né? Então, não muda muito. Mas em termos de proficiência, o Campus France também dá algum tipo de apoio para o aluno? A gente ajuda o estudante a identificar, uma vez que ele escolheu os cursos, a gente sabe que o site das universidades podem ser um pouco confusos, mas a gente ajuda, olha, essa universidade está pedindo B2, essa daqui, que é mais concorrida, ela está pedindo C1. Dá uma olhada direitinho para você se preparar bem, tem mais chances na sua candidatura, então a gente faz essa segunda avaliação, ajuda o estudante a identificar, e para os exames de proficiência em francês, que o pessoal acaba não conhecendo muito, é uma novidade assim, a gente indica, ó, quem faz os exames de proficiência aqui no Brasil, o único local habilitado a fazer são as alianças francesas. Então, buscar a Aliança Francesa de Florianópolis para agendar o teste e tudo mais, a gente dá esse direcionamento de para onde prosseguir. Certo. O Felipe, ele é engenheiro químico, formado pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, e ele teve uma experiência de intercâmbio na França, né? Ele me contou, inclusive, que foi, a partir disso, inclusive, que ele foi acabar trabalhando no Campus France, né, alguma coisa assim. Felipe, conta um pouquinho, eu sei que já faz um tempo que você foi, né, faz uns 10 anos que você foi fazer o intercâmbio, mas eu queria que você fizesse um relato rápido, assim, da tua experiência, assim, até para as pessoas terem uma ideia do que como é que é estudar na França. Olha, acho que foi muito transformador para mim essa experiência. Entrei na faculdade, né? Eu vi que tinha oportunidades, mas eu ainda duvidava, assim, será que é para mim mesmo, e tudo mais. Mas falei, vou estudar tanto para ter boas notas quanto para ser competitivo, né, no edital. Comecei a estudar francês no Centro de Línguas da universidade mesmo, candidatei para o edital e passei com bolsa, inclusive do governo brasileiro, para estudar na França. Foi uma experiência muito rica. Acho que a França eu tive acesso, né, a laboratórios que eu não tinha aqui no Brasil, a equipamentos que eu não tinha aqui nos laboratórios, que acho que aqui no Brasil a gente faz bastante coisa com pouco recurso, assim, então foi muito incrível nesse sentido. E acho que outro ponto bem positivo, assim, é que lá as universidades são bem internacionais, abertas para vários países, né, então, título de curiosidade, assim, mais ou menos 15% dos estudantes na graduação são internacionais. Então acaba sendo uma experiência rica não só para você conhecer a cultura francesa, mas para conhecer chineses, espanhóis, japoneses, russos, mexicanos, muitas culturas assim na sala de aula. E então isso foi enriquecedor, o fato de que a gente estava comentando antes da possibilidade de viajar, né? Por mais que a França seja grande, a França ainda é muito menor do que o Brasil, assim, aqui é muito difícil a gente conhecer todos os estados do Brasil, o Brasil como um todo que é um país continental, mas a França ainda consegue se deslocar bem na França, nos outros países tem uma rede legal de trens, ônibus, avião por mais baixo custo. E mas acho que outro ponto bem legal assim para mim foi os cursos lá são mais generalistas.
E aqui a gente toma decisões muito cedo, assim, né, no vestibular, decidir por engenharia química, assim, sabe? Mas, ok, eu gostava de engenharia química, mas também gostava de outras coisas, né? Então, na França, eu tive a experiência de ter matérias de engenharia civil, computação, mecânica. Eu tenho um perfil mais generalista, tanto que até me afastei um pouquinho da engenharia. Isso foi muito rico. Assim, na engenharia, por exemplo, você decide a especialidade só no último dos 5 anos de graduação, então acaba sendo uma diferença bem importante. Legal. Então vamos aproveitar, já que a gente está falando de graduação, falar de outra oportunidade que o Campus France também oferece, né, para os alunos interessados em estudar na França, que é diferente do intercâmbio, né, como a gente falou, que você estuda no Brasil, você viaja para fazer um semestre, uma parte do seu curso lá na França. Você pode também fazer um curso inteiro, né? Você que está no final da graduação, quero fazer uma segunda graduação, de repente você pode fazer uma segunda graduação na França, por que não, né? Você está, não, eu quero ir para o mestrado, já pensou fazer um mestrado na França? É possível isso, né? O Felipe, conta como é que o Campus France pode ajudar nesse aspecto. Com certeza. Então, como eu introduzi no começo, né, o Campus France acaba sendo a ponte do estudante brasileiro com as universidades francesas. Você tem edital, acordo de cooperação da Universidade Brasileira, a gente olha esses acordos e se candidata se fizer sentido para você. Mas suponhamos que a pessoa está descobrindo essas oportunidades mais no fim da graduação já passou o prazo de se candidatar para edital ou não passou no edital, existe a possibilidade de se candidatar individualmente, sem a Universidade Brasileira, então está terminando a graduação, quero começar uma outra graduação, fazer uma pós-graduação, via Campus France do seu país, que você vai submeter seus documentos, a universidade que também tem acesso a essa plataforma unificada, entra lá e avaliar. Então, existe sim esse projeto, e aí você se candidata para o ano que fizer sentido para você. Então, terminei a graduação, me candidato para o mestrado na França, o Master tem duração de 2 anos, e acho que uma vantagem também interessante é, como eu falei que as formações lá são mais generalistas, o primeiro ano do mestrado na França acaba sendo mais generalista também, e o processo seletivo, você não precisa preparar 20, 30 páginas de projeto de pesquisa, orientador e tudo mais. Então, acaba sendo um processo mais simplificado, que você vai se candidatar com seus documentos, motivações, proficiência, a universidade vai avaliar com base nisso, às vezes, dependendo do curso, pode pedir uma página, 2 páginas dos seus interesses de pesquisa, a universidade vai avaliar com base nisso. E se você achar que durante a sua graduação de 4 ou 5 anos você já teve as bases do primeiro ou do mestrado, os estudantes brasileiros podem, inclusive, se candidatar direto para o segundo ano do mestrado, a universidade vai avaliar se ele tem, de fato, as competências, conhecimentos, a pessoa ficar 1 ano só no mestrado lá na França e sair com diploma de master, que acaba sendo uma perspectiva bem interessante. Ou, de fato, começar uma outra graduação, ou se candidatar para o segundo ano da graduação, o ano que quiser. Mas, claro, sempre uma decisão pensada, olhando a grade curricular da formação, e essas candidaturas individuais, que não têm o intermédio de uma universidade brasileira, são sempre na plataforma, junto com o Campus France Brasil. Então, isso que você falou agora é interessante, né? Só para a gente reforçar. Quer dizer, se você está concluindo um curso de graduação no Brasil, dependendo, e quer fazer um mestrado na França, né? Dependendo da universidade, do curso para onde você se inscrever, e da graduação que você fez no Brasil, é possível que a própria graduação que você fez sirva para eliminar uma parte do período que você teria que fazer lá no mestrado. Em vez de fazer 2 anos, você faz 1, né? É como se você revalidasse, né, parte das disciplinas que você fez aqui. Isso é uma coisa bem interessante, né? E tem possibilidade de bolsa, Felipe? É comum, assim? Como é que funciona? Sim, é comum. Acho que é sempre importante ressaltar que são 2 processos distintos, né? A candidatura para a vaga na universidade e a candidatura para o edital de bolsa. Então, muitas vezes os estudantes, como eu faço para conseguir uma bolsa para estudar na França? Calma, tem 2 coisas. Primeiro você precisa conseguir a vaga e depois precisa conseguir a bolsa. O Campus France em si, a gente não tem editais nossos de bolsa, mas a gente sempre fica por dentro do que está publicado, bolsa da universidade, bolsa do governo francês, governo brasileiro, bolsa de ONG. A gente tem um catálogo também no nosso site chamado Campus Books, onde as pessoas podem entrar lá, filtrar por nacionalidade brasileira, por área de estudos, e filtrar os últimos editais que já abriram ao longo do ano, que talvez a pessoa seja elegível. Pode ser
uma boa fonte de busca. Assim. E as bolsas elas podem ser bem diversas, né? Pode ser bolsa do governo brasileiro, bolsa da Universidade Brasileira, bolsa da Universidade Francesa, bolsa do governo francês, bolsa da Embaixada da França aqui no Brasil. Então, agora, por exemplo, a gente está com uma bolsa aberta, a Embaixada da França aqui no Brasil, bolsa para quem está indo fazer o M2 na França, que é o segundo ano do mestrado na França. Então, as pessoas se candidatam a essa bolsa, estão aí aguardando a resposta das universidades, e aí vai ter um grupo de pessoas que vai ser selecionado pela embaixada para ganhar uma bolsa para financiar esses estudos também. Legal. Então, Felipe, vamos tentar só dar uma orientação assim, um pouco mais prática para quem está ouvindo. Quer dizer, para quem quer fazer intercâmbio, tem um caminho dentro da própria universidade, tem os editais ali, né? O Campus França só faz ali uma mediação numa determinada etapa ali, depois que a universidade já te aceitou. E no caso que a gente estava conversando agora há pouco, eu quero fazer um curso de graduação inteiro na França, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, como é que faz? Qual é o primeiro passo? Assim, tem que entrar em algum site, entrar em contato com vocês? Qual é o primeiro passo para isso? Acho que a primeira dica que eu dou, quero fazer um mestrado, quero fazer uma outra graduação, entrar no site do Campus França para entender em qual universidade você pretende se candidatar. A gente tem os catálogos, né, de graduação de mestrado no nosso próprio site para a pessoa fazer essa pesquisa, e ela pode aprofundar a pesquisa e recomendamos que faça isso no site da universidade. Então, o primeiro passo é encontrar os cursos que a pessoa tem interesse e já identificando qual que vai ser o pré-requisito desses cursos. Ela já vai descobrindo nessa pesquisa, vou precisar apresentar um B2 em inglês ou um B2 em francês, vou precisar escrever as minhas cartas de motivação, vou precisar de uma carta de recomendação de um professor, por exemplo. Então, ela já vai preparando essa documentação. E as candidaturas para as universidades francesas, via Campus França, elas geralmente se iniciam em outubro. Então, de outubro até dezembro, janeiro, mais ou menos, é o momento de submissão da candidatura para o próximo ano universitário. Então, de outubro até janeiro, o estudante junta os documentos, seleciona os cursos na plataforma, escreve as motivações e manda a candidatura. A candidatura ela tem uma taxa de R$570 e o estudante ele pode escolher até 7 cursos na cesta de cursos. Então, pode escolher até 7 universidades, cursos que ele tem interesse de se candidatar, escrever uma motivação para cada um. Preenchendo, submetendo, o Campus França com essa taxa, né, ela serve tanto para validação dos documentos, verificar se está tudo certinho, se tem tradução, porque a universidade não vai conseguir os documentos em português, então precisa estar com a tradução juramentada para o francês. A gente vai validar os documentos, ver se falta alguma coisa, e se tiver tudo ok, a gente libera o estudante para fazer uma entrevista obrigatória, que a gente tem entrevistadores habilitados em Florianópolis, na Aliança Francesa, o estudante faz a entrevista, e junto com os documentos e a entrevista, que vai servir para complementar, o que às vezes não ficou tão claro nos documentos, a pessoa, por exemplo, trancou o curso porque algum familiar ficou doente, ou porque teve algum tipo de problema, e quer explicar isso, a entrevista é esse momento para complementar esse tipo de questão. Às vezes não tem um documento de determinada experiência que teve, mas quer ressaltar isso, uma outra experiência, a entrevista serve para ajudar a agregar nos documentos. A entrevista acontece em fevereiro, mais ou menos, a gente está acabando agora com o último período de entrevistas. Para março e abril, as universidades francesas decidirem pela admissão dos estudantes, mandarem as cartas de aceite, a pessoa ter o período de maio até agosto, setembro, para ir tirar o visto, se candidatar para as bolsas, ir atrás de moradia, organizar todas as burocracias para as aulas que começam lá, geralmente em setembro. Então, o processo de candidatura é mais ou menos um ano antes, né, da data que você viajaria, caso, né, você seja aprovado. Né? Lá para outubro você começa então, pelo que você falou, pelo que eu entendi, você não precisa ir a São Paulo durante esse processo de candidatura. Você pode fazer tudo, no caso, quem mora em Florianópolis, até a entrevista mesmo pode ser feita em Florianópolis. Isso, exato. Não precisa se deslocar para São Paulo. Você só vai vir para São Paulo depois que tiver com a carta de aceite, tiver feito todos os processos para deixar seu passaporte ali no consulado e tirar seu visto. Mas para a candidatura, não precisa. Legal. Felipe, tem mais algum recado que você queira deixar aqui? Mais alguma coisa que a gente não abordou? Ou alguma mensagem que você queira deixar aí para quem está pensando em estudar na França? Eu não sei quando as pessoas vão escutar esse episódio, né? Mas lembrar também que no próximo mês, em março, dia 19, estarei no Desk pessoalmente para contar um pouco mais. Claro. Para contar com mais detalhes sobre as oportunidades de estudo na França. Então, se restou alguma dúvida, só pode
comparecer presencialmente, mas está escutando depois desse episódio, pode mandar mensagem nos nossos e-mails, né? Estou respondendo sempre o e-mail que é saopaulo@campusfrancebrasil.com.br, mas se chegar a mensagem, alguém vai responder. Se quiser marcar uma sessão de orientação também com a gente está à disposição. Nosso site também tem bastante informação que dá para a pessoa seguir os próximos passos aí, de entender sobre os direitos e benefícios do estudante, saber mais sobre bolsa, sobre candidatura. A gente tenta produzir cada vez mais conteúdo para tornar esse processo mais fácil para os estudantes, que a gente sabe que é difícil, assim, existe preparação, né? A candidatura começa um ano antes, né? Então a gente tem que pesquisar, tem site que é em inglês, site em francês, então acaba sendo algo que demanda tempo, mas vale muito a pena, assim. Então a minha experiência é muito positiva, dos estudantes que passaram por aqui também tem sido bem positivo, então recomendo bastante. Felipe, ainda bem que você lembrou, quase que eu esqueço de falar, gente, reforçando então, dia 19 de março, na UDESC, aqui em Florianópolis, no auditório da ESAG, do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, o Felipe vai estar aqui com a gente falando sobre o trabalho do Campus France, sobre possibilidades de estudo na França, né? Possivelmente vai ter um pessoal da Aliança Francesa junto ali também, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre proficiência de idioma, coisas assim também. Então vai ser um evento assim bem esclarecedor assim para quem está realmente com esse objetivo aí de estudar na França. E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o site e o contato aqui do Campus France. Se você quiser reforçar, Felipe, por favor, dizer o site e o e-mail para contato. Então, brasil.campusfrance.org, esse é o nosso site. É só jogar Campus France Brasil no Google, vai aparecer. E o e-mail aqui da circunscrição é saopaulo@campusfrancebrasil.com.br. Pode mandar o seu e-mail, assim, a gente está à disposição para ajudar. Então é isso, a gente espera quem estiver interessado e quem tiver possibilidade de vir aqui ao UDESC, ESAG, reforçando então dia 19 de março, às 17 horas, no auditório da ESAG, no campus da UDESC aqui em Florianópolis. O Felipe vai estar aqui para conversar com o pessoal, tirar dúvidas, passar aí todas as informações aí sobre como estudar na França. Então é isso, pessoal, a gente conversou então com o Felipe Ramos, que é representante do escritório em São Paulo, do Campus France Brasil, agência do governo francês dedicada a promover ensino superior na França. Ele conversou com a gente aqui sobre as oportunidades de estudo por lá e no que o Campus France pode ajudar, tanto as pessoas que querem fazer um intercâmbio durante a graduação, quanto quem quer fazer uma graduação completa ou uma pós-graduação lá na França. O Campus France dá um apoio muito grande e facilita muito o caminho, né, dá muita tranquilidade para você viver essa experiência. Felipe, mais uma vez eu quero agradecer a tua disposição aqui em conversar com a gente. A gente se vê, então, dia 19 de março, aqui na UDESC. Obrigado você e toda a equipe da UDESC aí pela abertura e até breve. Tchau, tchau.